Aberta. Especialistas não descartam que também no Brasil, usuários de redes sociais, como personalidades e autoridades, possam ter perfis excluídos por publicação de conteúdo ofensivo ou impróprio. O caso mais emblemático nas últimas semanas no mundo foi do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi banido do Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, por ter incentivado a invasão ao Congresso americano agora em janeiro. E ganha força a discussão: exclusão de usuários é ou não censura? Para debater o assunto, Palavra Aberta recebe agora Graciele Torres, que é consultora, palestrante, especialista em segurança digital e corporativa e infantil. Bom dia, Graciele, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia aos ouvintes também. Obrigado, Graciele. Estamos recebendo também o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Graciele, bom dia, Kátia, é um prazer novamente falar com os ouvintes da Itatiaia. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Passando então a palavra para o advogado Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, nesse mês de janeiro ficou muito marcada uma decisão do Twitter de excluir permanentemente a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse tipo de ação de uma rede social, pegando a legislação brasileira, é legítima, plausível, está certo ou não? É censura? Qual que é a avaliação do senhor? Da mesma forma como todo cidadão nas redes sociais se torna a própria mídia ou mesmo um paparazzi em potencial, é necessário compreender que essa liberdade de expressão que tanto se propaga, ela tem limites. Nós temos na nossa Constituição Federal um direito à liberdade de expressão como uma garantia ali resguardada, mas por outro lado existem situações que definem que você ofender pessoas, se manifestar de forma anônima, isso tudo também não é aceito. No caso específico das redes sociais, o que as pessoas não entendem é que são empresas privadas, muitas vezes ligadas ao marketing digital, e naquele espaço ali elas são as titulares, elas respondem por qualquer ilícito que venha a ser praticado. E para que não haja uso irrestrito dessas plataformas digitais e muitas vezes dando suporte à prática de atos de violência, como foi esse caso, porque vamos deixar bem claro, todo serviço de rede social tem regras, tem norma, só que as pessoas não leem. Então, o Trump foi banido do Twitter porque ele incitou a violência. E isso ficou muito claro, chamando aquelas pessoas que invadiram o Capitólio como sendo patriotas. Então, quanto à iminência de se multiplicar atos violentos como aqueles, o Twitter, que tem um documento, como qualquer outra rede social, chamado Termos de Serviço, onde há uma cláusula em que ele veda que a plataforma possa ser usada para fins de incitar a violência, simplesmente fez cumprir as regras do jogo, mesmo tendo do outro lado o homem mais poderoso do mundo. E, consequentemente, para mim, não há nada de ilegal, porque, afinal de contas, essa conta do Trump era uma conta de uso público. Ele estava ali representando como se fosse um funcionário público do governo dos Estados Unidos. Quero lembrar, inclusive, que em 2019 já tinha uma decisão contrária ao Trump em relação ao Twitter, onde ele foi vedado que ele não poderia banir seguidores. Isso sim é que seria uma afronta à liberdade de expressão, já que aquela conta era de uso público do governo norte-americano. Então, para esse ato de banimento dele, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de irregularidade. E digo mais, se de alguma forma qualquer ato de um político brasileiro viesse a se repetir, violando os limites, as regras que estão nos termos de serviço em qualquer das redes sociais, que é um documento que normalmente as pessoas passam batido e não têm o cuidado de ver quais seriam esses limites, certamente o problema vai se repetir aqui dentro em breve. Não tenho dúvidas disso. Pois é, doutor Alexandre Ateniense, é importante o senhor tocar nessa questão e a gente quer trazer o assunto aqui para o Brasil. Quais são os termos mais importantes que fazem parte desse desconhecimento da maioria das pessoas e que podem levar a sanções muito graves? Olha, as principais são as seguintes: usar palavras de baixo calão, divulgar conteúdo que, na linguagem da interpretação do titular da rede social, poderia ser um conteúdo obsceno, incitar a violência e violar
propriedade intelectual, marca, uso da imagem sem autorização de terceiros. Eu já tive vários casos de clientes que são pessoas famosas nas redes sociais que tiveram suas contas banidas temporariamente, graças a Deus, porque violaram uma dessas cláusulas. As pessoas não leem. Então vamos pegar um exemplo recente. Mais de 100 milhões de pessoas já passaram por uma tela de aceitar as novas condições de uso do WhatsApp, que agora diz que vai compartilhar os dados com o Facebook. Milhões de views, mas ninguém leu. É uma situação muito paradoxa, mas que na verdade ocorre constantemente. Só depois que acontece o problema é que as pessoas vão entender então quais seriam os motivos. E os motivos estão sempre taxados expressamente nesse termo de serviço. Só antes de voltar a palavra para a Graciele, doutor Alexandre, quando a gente fala em censura, a gente lembra muito do poder público, regimes militares, regimes autoritários, de governos. Agora, o senhor está destacando, as mídias sociais, as redes sociais são empresas privadas. A pessoa, mesmo concordando com esses termos, clicando lá, concordo com os termos, e depois ter uma conta banida, ela pode acusar a rede social de censura? Os familiares do Trump, no dia seguinte que aconteceu o banimento, vieram para a mídia dizer que isso era uma afronta à primeira emenda da Constituição norte-americana, que prega uma liberdade de expressão muito mais ampla. Por quê? Porque as condições restritivas do uso daquela ferramenta, que na verdade, convenhamos, a conta do Trump tem 88 milhões de seguidores. É um super megafone que ele tem no Twitter. Então, ele tem que saber quais são as regras. Certamente, os seus assessores de imprensa não o avisaram para dizer, olha, você pode ir se manifestando até um determinado limite, sem fazer com que haja interpretação de que você está usando isso para incitar a violência. Especificamente, para ser bem cirúrgico, nesse caso, ele chamou os invasores como patriotas. Ora, ele está insuflando para que esses movimentos se repetissem depois. E esse foi o motivo pelo qual o Twitter, para mim, em total legalidade, porque já tinha uma regra escrita e essa regra escrita, ela não está em desacordo com a Constituição americana e como também não poderia estar se a gente contextualizasse no Brasil, agiu corretamente. Doutor Alexandre Teniente, o senhor concorda que há 2 pesos e 2 medidas quando o assunto é política, ideologia, há uma censura, há um rigor maior, e quando o assunto, por exemplo, é a proteção de crianças e adolescentes, é conteúdo sexual, por exemplo, não há tanto rigor assim? Olha, eu concordo. Eu acho até que as redes, acompanhando esse assunto de redes sociais desde quando ela existe, há mais de 20 anos, eu vejo que durante muito tempo o próprio Twitter resolveu ser muito brando, assim, muito pouco eficiente em relação a essas medidas. Não há justificativa alguma para poder manter esses conteúdos narrados pela doutora Graciele. Agora, o que a gente não sabe, quais são os critérios efetivos que existem por trás da tomada de decisões dessas redes sociais. Isso é uma caixa preta. Então, o que acontece é que nós sabemos que não existe nenhum mecanismo de censura prévia de conteúdos que são publicados na internet. Existem recursos de que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode denunciar conteúdos como impróprios. E daí em diante é uma total incerteza sobre se esses conteúdos, uma vez denunciados, vão ser removidos ou não. Ou seja, é um julgamento unilateral de quem tem o comando a respeito desse gerenciamento de conteúdos, mas o que não significa dizer que a lei fica de lado. Nós temos que respeitar a lei, e mesmo que, no caso desses adolescentes, com esses sites que existem aí incitando a morte, a violência, etc e tal, se isso acontecer, cabe que haja uma medida judicial por parte de quem se sentir prejudicado, seja uma pessoa física ou uma organização qualquer, contra o Twitter, indicando quais são os perfis que estão publicando esses conteúdos ilícitos e, a partir dali, mediante ordem judicial, promover a remoção. Isso acontece reiteradas vezes comigo, atuando em favor de pessoas que se sentem vítimas em relação a isso e querem denunciar, mas denunciam, mas o provedor, sabe-se lá com qual critério, não remove. Então, quando isso acontecer, não há outra solução a não ser buscar a via judicial. Realmente é 2 pesos, 2 medidas, porque nós não sabemos qual é o critério que essas empresas de redes sociais adotam para poder priorizar determinados assuntos e fazer vista grossa para outros.
Agora, doutor Alexandre, quem tem que, vamos dizer assim, o poder público precisa monitorar toda essa relação. Há uma efetiva participação, uma fiscalização, leis estão sendo cumpridas, tanto na atuação das redes sociais quanto de quem usa as redes sociais? Olha, as leis existem, são suficientes para poder punir os infratores. Quem é o melhor fiscal disso não é o poder público. Se o poder público, ou por exemplo, o Ministério Público quiser agir em favor de jovens, crianças e adolescentes que estão sendo alvos desses conteúdos violentos, eles poderiam estar agindo, mas nem sempre eles agem. Então, mas quem é o principal interessado é o próprio pessoa física, que tem que tomar essa iniciativa para poder fazer essa denúncia. O Ministério Público, nesse caso, poderia ser muito mais atuante para poder tomar essas medidas coercitivas para remover esses conteúdos. Só que eu não vejo uma coordenação contínua, eficaz, em relação à tomada dessas medidas. E isso já deveria estar acontecendo. Toda solução que vier em relação à remoção de conteúdos, depois do Marco Civil da Internet, só se resolve através de ordem judicial. Por isso, quando a denúncia ocorrer e nada acontecer, o caminho do judiciário é a solução. E a sua avaliação, doutora Alexandra Ateniense, o que a gente pode esperar do futuro em relação a essa relação redes sociais com usuários? Olha, é bom que os ouvintes da Itatiaia saibam que a grande discussão mundial que existe hoje tem, de um lado, são dois protagonistas. De um lado, os titulares das redes sociais, Twitter, Facebook, Google, etc. E do outro, os estados, que estão cada vez mais incapacitados de exercer as suas leis sobre a sua população nesse mundo digital, onde essas empresas, com essas decisões unilaterais, dizem o seguinte: olha, aqui nesse espaço digital, quem manda são as minhas interpretações, que normalmente não são nada transparentes. Então, toda vez que um usuário de uma rede social se sentir vítima de algum tipo de ofensa ou algo do gênero, fake news, ele, não tendo resultado a partir de uma denúncia feita, vamos dizer assim, por vias administrativas dentro do próprio site, ele tem que procurar imediatamente a via judicial, porque as redes sociais não revelam quando é que vão resolver, qual é o critério que está sendo aplicado. Isso realmente teve um contraponto em relação a essa questão do Trump, onde tem inclusive uma declaração oficial no site do Twitter justificando quais são os motivos que a conta foi banida. Mas eles não têm esse mesmo tratamento para um cidadão comum. Por isso é que eu sempre digo, preserve a prova imediatamente, logo após você ter alvo de algum tipo de conteúdo ilícito, e procure um advogado, porque eu não dou certeza alguma que o pedido vai ser aceito rapidamente e muito menos que ele vai ser aceito. Por isso, a via judicial, depois do Marco Civil da Internet, é sempre a melhor opção. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta. Hoje debatemos aqui limites do uso das redes sociais, pegando aí como exemplo o caso americano com o banimento de Donald Trump de 4 mídias: Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Recebemos Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição nesse tema. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço essa oportunidade e parabenizo a Itatiaia de escolher uma pauta tão relevante como essa nesse momento, que as pessoas precisam se orientar mais a respeito desse tema. Um abraço.